Amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus, dá um glória nessa noite. Glória a Jesus. Queridos irmãos, é motivo de grande alegria poder ministrar a palavra de Deus por mais esta vez, em nome de Jesus, sendo canal de bênção para a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Queridos irmãos, abre a tua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo de número 21 em diante. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 21 em diante. Glória a Jesus. Se tiver alguém perto de você aí que está com dificuldade para poder encontrar, e se tiver algum obreiro aí perto que possa ajudar você, vai ajudando essa pessoa aí que de repente pode estar com um pouco de dificuldade, em nome de Jesus. Mas é bem fácil de encontrar, primeiro livro do Novo Testamento. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Diga glória a Deus. Sente e fique à vontade, em nome de Jesus. Queridos irmãos, estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada, muito pregado em muitas igrejas, e os amados irmãos com certeza já ouviram diversas interpretações bíblicas sobre este texto. A Bíblia não faz questão de mencionar o local exato aonde Jesus estava no momento em que o texto diz: e partindo dali. A última aparição de Jesus é nos capítulos anteriores. Ele estava na aldeia de Nazaré, onde foi criado, e ali lê o texto de Isaías 53, a qual os irmãos já sabem. Jesus vai usar a expressão: nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Jesus sai de Nazaré e agora a ordem que vem para os discípulos no capítulo de número 14, a partir do versículo 23 é a seguinte: eu vou subir o monte a fim de orar sozinho, e vocês vão atravessar para outra margem. Jesus se encontra com eles na metade do mar, mas a ordenança de Jesus era a seguinte: e partindo dali foram para as partes de Tiro e de Sidom. É bem verdade que Tiro e Sidom fazem parte do conjunto das 10 cidades conhecidas como Decápolis, Deca, 10, Polis, cidade. O conjunto de 10 cidades, entre elas estava Gadara, mas também Tiro e Sidom. Uma das primeiras informações que a gente pode extrair desse texto, a partir do momento que lemos o capítulo 15, versículo 21, só na parte em que Jesus fala Tiro e Sidom, tendo em vista que eram também cidades localizadas da Fenícia ao norte de Israel, a Bíblia faz questão de dizer, e o contexto bíblico histórico também nos mostra, que era uma cidade que estava voltada para a idolatria e era uma das inimigas maiores da nação de Israel. Tiro e Sidom fugia da jurisdição israelita. Tiro e Sidom não tinha nada a ver com os costumes judaicos. Então, uma das primeiras lições que nós podemos extrair para o nosso crescimento intelectual e espiritual é a seguinte:
Quando o texto fala que Jesus saiu dali e foi para as partes de Tiro e Sidom, a primeira coisa que a gente aprende aqui: a jurisdição de Jesus é ilimitada. Como assim, evangelista? Eu não estou entendendo. Se você conhece um pouco de direito, não precisa saber muito de direito, não precisa ser uma pessoa estudante de direito para poder saber o que eu vou dizer aqui, mas quem já foi num fórum sabe que não os advogados, mas toda a cidade, todo município tem um juiz e um promotor que trabalha naquela vara criminal. Ou seja, o juiz e o promotor que atua em Carpina não pode atuar em Paudalho. O de Paudalho não pode atuar nas outras regiões circunvizinhas, porque a vara criminal dele é naquele fórum. Mas os advogados é diferente. O advogado só basta o cliente dele ser daquele estado, daquele município, e ele simplesmente pode se deslocar para defender a causa daquela pessoa. Então, quando Jesus sai de Tiro e de Sidom, que eram cidades de gentios, ou seja, pessoas que não eram da liturgia dos judeus, quando Jesus sai da jurisdição judaica e vai para as partes de Tiro e de Sidom, Jesus está mostrando que ele está aqui a partir desse momento, mostrando que aonde os fariseus não podem ir para ensinar, ele pode. Jesus está mostrando que aonde os fariseus não querem ir para orar, ele pode. Jesus está mostrando que aonde os fariseus não querem ir para executar a lei, Jesus pode ir, porque a jurisdição dele é ilimitada. Me explica melhor, evangelista, que é para eu poder dar um glória bem bonito aqui essa noite. Você vai entender agora de forma muito clara, concisa e direta. O que Deus quer falar para você nessa noite é o seguinte: aonde o homem dessa terra não quer visitar, aonde o homem desta terra não quer ir, se é na tua casa que o homem não quer ir, se é na tua casa que o homem não quer resolver, e quando eu falo, você aplica de maneira em que você se encaixa na situação, seja de forma na área do direito ou na parte da saúde. Você lembra quando o criado se apresentou diante de Jesus e disse: o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Qual foi a palavra que Jesus liberou? Eu irei e lhe darei saúde. É bem verdade que existem lugares que Jesus é convidado a ir. Muitas vezes na Bíblia Sagrada a gente vê diversas referências de homens ou mulheres que convidaram Jesus para a sua casa ou para a sua cidade. Quem não se lembra do chefe da sinagoga Jairo, que se apresenta dizendo que a sua filha estava quase à morte, e Jesus se desloca até a casa de Jairo. Isso aqui é interessante, só que por mais que Jesus em diversas referências bíblicas ele seja convidado a ir para um determinado lugar, existem lugares que estão já gravados, marcados, melhor dizendo, na agenda ministerial, que também é a agenda celestial de Jesus. Existem lugares que as pessoas vão convidar Jesus, mas existem lugares que foi o céu que registrou para que Jesus pudesse ir naquele dia. Você já deve ter se deparado com pregadores ou cantores que têm as suas agendas. Existem lugares que aparecem de forma surpresa. Você é convidado para ir em determinado lugar e você vai, mas existem lugares que são programados um mês antes, uma semana antes, um dia antes, é programado, é uma agenda. Existem lugares que Jesus vai porque é convidado ali no meio do caminho do trajeto da sua agenda, mas existem agendas celestiais ali que Jesus já havia marcado, que Deus já havia marcado para Jesus aqui na terra. Então quando Jesus vai para as partes de Tiro e de Sidom, Jesus está dizendo: eu opero em Carpina, mas também opero em Paudalho. Eu opero em Paudalho, mas também opero em Recife. Eu opero em Pernambuco, mas também opero na Paraíba. Eu opero na Paraíba, mas também opero em qualquer outro município que seja. Melhor, evangelista, para poder dar glória, se Jesus quiser ir na tua casa agora, ele vai. Mas se Jesus também quiser ir no hospital agora, ele também vai. Ele não precisa de distintivo de capelão para poder entrar dentro do hospital. Ele não precisa de distintivo de capelão para entrar dentro do presídio. Quando ele quer entrar dentro do sistema penitenciário, ele entra. Quando ele quer entrar dentro do computador do sistema penitenciário, ele entra. Quando ele quer entrar dentro da UTI, a gente sabe que na UTI ninguém pode entrar, é horário marcado, tem um dia marcado para você poder ir lá, mas a jurisdição de Jesus
Jesus é ilimitada. Se você que é familiar e não pode entrar na sala, ele entra. Sabe por quê? Porque ele não precisa da autorização do diretor do hospital, ele não precisa de autorização de governo, ele não precisa de autorização de prefeito, ele não precisa da autorização de vereador, não, ele não precisa da autorização de presidente. Ele não está pautado na autoridade do homem, não. Quando ele quer ir a um lugar, ele vai e cura. Quando ele quer ir no lugar, ele vai e liberta. Quando ele quer ir no lugar, ele vai e expulsa demônio. E quando ele chega, os demônios sabem que a jurisdição dele é limitada. E quando ele coloca o pé na terra da agenda que foi marcada para ele, o demônio de dentro dos sepulcros já começa a gritar e a dizer: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que tu viesse nos atormentar? Eu quero liberar a primeira palavra profética de Deus sobre a sua vida nesta noite. Ele está visitando alguém que está enfermo, ele está visitando alguém que está à beira da morte, ele está visitando alguém que está preso, e ele está dizendo: quem está preso eu solto, quem está enfermo eu curo, quem está morto eu ressuscito, porque para Deus nada é impossível. E ele está dizendo: eu não vou na tua casa porque você me convidou, eu não vou na tua cidade porque você me convidou, eu não vou lá no hospital porque você está pedindo, eu vou lá de livre, espontânea vontade, porque já estava marcado na agenda celestial. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: esse é o dia na agenda ministerial de Jesus que ele marcou para te dizer: eu não preciso de autorização de homem para operar milagre, só precisa chegar e fazer, só precisa chegar e quebrar. Oh glória! Tem lugares que o homem não consegue entrar, que Jesus entra. Oh glória, não tem lá agora no lugar onde estão preparando o alguidar, não tem lá matar virgem agora, onde eles estão preparando o despacho, a oferenda. Você não sabe onde é, você não sabe onde está, você não sabe em qual cidade é, qual é a cachoeira, em que local da mata está, mas ele diz assim: você não sabe, mas eu sei, porque a minha jurisdição é ilimitada. Aí ele está dizendo para muitos aqui: a obra que prepararam, eu estou quebrando agora. A obra que prepararam, eu estou quebrando agora. Sabe por quê? Porque não tem pombagira, não tem Zé Pilintra, não tem Exu Caveira, não tem sangue de bode, não tem sangue de galinha, não tem sangue de boi, pode até derramar sangue de criança. Ele está dizendo, Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não haveria perdão e nem arrependimento. O que é que isso significa? O meu sangue é maior do que o sangue do bode, o meu sangue é maior do que o sangue da galinha, o meu sangue é maior. O sangue de Jesus tem poder. Enquanto você adora aqui, ele está visitando. Oh glória, não vai ficar só na notícia de derrota, não. Tem vitória chegando para a tua vida. 2024 ainda não terminou. Eu vou repetir isso aqui: 2024 ainda não terminou. E se Jesus não voltar daqui para o dia 31 de dezembro, e se ele não voltar em 2025, o que não chegou na tua mão nesse ano, no ano que vem chega. Mas a jurisdição dele não é limitada. Quando a Bíblia fala que Jesus está indo para as partes de Tiro e de Sidom, a Bíblia está mostrando a antecipação do plano da salvação para os gentios. Por quê? Porque Jesus veio para os judeus, não para os gentios. Ele veio para os judeus. Só que a Bíblia diz, João descreve com mais detalhes, no capítulo 1, dizendo que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele foi para Nazaré,
E quando chega lá, lê Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, ele foi moído por causa das nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Jesus lê o texto, fecha o papiro e diz assim: hoje se cumpre a profecia que eu acabei de ler. E eles chamaram Jesus de herege, de falso profeta. E Jesus diz: nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Só que quando Jesus está indo para Tiro e para Sidom, depois da mal recepção em Nazaré, ele está dizendo: o plano inicial era só para judeu, mas agora eu vou atravessar a fronteira. Você não deveria ter o direito de ser salvo, mas por causa da mal recepção dos judeus, porque eles não atenderam a mensagem de arrependimento, metanoia, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de comportamento, ele disse: já que os daqui não quer, lá do outro lado vai querer. Aí eu fui alcançado, você foi alcançado. A terceira coisa que a gente aprende no capítulo de número 15, versículo de número 21, Jesus indo para as partes de Tiro e de Sidom, é quebra de protocolo. Por quê? Porque judeu não se mistura com outros povos, é incomum. Mas Jesus disse: eu não quero saber se vai ser incomum ou se vai ser comum. Eu não quero saber se vão aceitar ou se não vão aceitar. Eu não quero saber se vão me receber ou se não vão me receber. Eu tenho uma agenda para cumprir. Eu tenho uma agenda celestial para cumprir. E não é o homem que vai me parar. Se é para eu ir para Tiro e Sidom, eu vou para Tiro e Sidom. Tem muita gente que fica com medo: não vai para ali não, que ali é assim. Não vai para ali não, que ali é assado. Rapaz, se Deus te mandou ir, vai. É uma ordem. Ide por todo mundo e pregar um evangelho a toda criatura. Não tenha medo de ir para onde o Espírito Santo te enviar. Quando ele disser vá, vá. Não questione, não murmure, não reclame. Se ele disser assim, abrace, vá lá e abrace. Se ele disser assim, perdoe, vá lá e perdoe. Se ele disser assim, aperte a mão, aperte a mão. Não queira questionar as coisas de Deus. Eu quero liberar outra palavra profética aqui essa noite. O que eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite é o seguinte: hoje haverá quebra de protocolo. Hoje haverá quebra de cadeados. Oh glória, na dimensão espiritual. Às vezes, quando nós estamos passando por momentos de dificuldade na nossa vida, ou quando a gente está em uma situação que a gente não consegue sair, é como se a gente tivesse totalmente enrolado. Vai imaginando aí na tua cabeça. É como se a gente na dimensão espiritual, pastora Kelly, pastor Danilo, tivesse completamente enrolado por um conjunto de correntes e também cadeados de aço que prendem de todos os lados. Você está completamente enfaixado. Só que nessa noite ele está descendo aqui na sede de Carpina do Ministério Efraim Renovada, e ele está dizendo: eu vou quebrar as correntes, eu vou quebrar os cadeados, eu vou quebrar os paradigmas. Oh glória! O varão chegou aqui nessa noite e ele está dizendo: o que o martelo do homem não quebra, eu quebro. Oh glória! O que o alicate do homem não parte, eu vou partir. Oh glória! O coração de pedra que tu não consegue manipular porque é duro, eu sou oleiro. Eu quebro vaso, eu quebro vaso, eu quebro vaso. Eu boto o vaso na roda. Eu trabalho com o vaso na roda. Eu trabalho com o vaso na roda. Eu amasso o barro, eu quebro o barro. Oh glória! Não pode fazer com você, ó casa de Israel, como eu fiz com este oleiro. Oh glória! Romanos 9:21. Oh, não tem o oleiro poder sobre o vaso, sobre o barro, para que da mesma massa faça um vaso de honra e um vaso de desonra. Ele está dizendo: se preciso for para dar vitória, eu quero. Se preciso for para dar vitória, eu quero. Se preciso for para dar vitória, eu vou quebrar.
Você pode dizer para pelo menos 2 pessoas aqui nesta noite: olhe para ele ou para ela, sacuda ele, sacode ela e diz assim: ele vai quebrar hoje. O protocolo da mentira ele quebra hoje. O protocolo da fofoca ele quebra hoje. O protocolo do disse que me disse ele quebra hoje. O protocolo espiritual da maldade ele quebra hoje. Levante a mão e adore. Se não tiver adoração, também não tem quebra de protocolo. Se não tiver glória a Deus, também não tem quebra de protocolo. Porque quando você dá glória a Deus, se você não aprendeu na escola dominical e não aprendeu no culto de ensinamento, eu vou dizer para você o que é que você está fazendo quando dá glória. Quando você fala a palavra glória, você está dizendo: o meu problema é grande, mas o Senhor é maior ainda. Adore, adore. Enquanto você adora, Ele visita. Enquanto você adora, Ele visita Tiro e visita Sidom. Só que o que eu acho interessante aqui no texto, acompanha comigo, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas cercanias, clamou. Diga assim comigo: clamou. Diga mais forte: clamou. Clamor em grego significa grito alto. Clamor significa grito que vem da alma. Ela não ora. Isso aqui não é oração. Isso daqui não é intercessão. Isso daqui é grito que vem da alma. Porque às vezes, para Deus operar um milagre na tua vida, você tem que parar de falar baixinho e tem que parar de ficar em silêncio. Grite! Se você não fizer escândalo às vezes com o céu não opera. Se não tiver ação, não tem reação. Nos momentos de dificuldade da sua vida, vá para um local isolado, feche a porta do seu quarto. Se você não tiver vergonha, deixe a porta aberta mesmo. Ou se não, dentro de casa, ou fora de casa, ou na praça pública, aonde você se sentir bem, vá para um local, se oculte e grite. Chame por ele. Grite alto. Deixe a sua alma gritar. Às vezes você tem que desopilar a alma, deixa ela gritar. Só que ela vai dizer assim, ó, olha o grito dela: Senhor, filho de Davi. A primeira coisa que essa mulher faz, quem está entendendo, diga glória a Deus. A primeira coisa que essa mulher faz é chamar ele de Senhor. Porque quem quer receber algo da parte de Deus tem que se colocar na posição de dependência, tem que se colocar na posição de servo. A primeira coisa que a mulher vai falar com ele é a seguinte expressão: Senhor. Quando você quiser um milagre da parte de Deus, na oração, no clamor, se coloque na posição de humilhação. Se coloque na posição de servo. Sabe por quê? Porque às vezes o ego está tão inflado que a gente fica parecendo aqueles discípulos de Jesus em João capítulo 13, que entra dentro daquele cenáculo e os 12 não conseguem olhar e perceber. O ego está tão grande porque ali naquele contexto existia uma conversa entre eles. Chega a mãe de Tiago e de João dizendo assim: mestre, o Senhor pode possibilitar que Tiago e João sejam grandes contigo no teu reino? Jesus disse: isso aí eu não posso fazer, isso não compete a mim, isso compete a meu Pai que está nos céus. Então às vezes o ego está tão inflado que quando eles entram dentro do cenáculo, eles não conseguem perceber, porque toda a casa tinha. Quando o servo via que o seu senhor chegava em casa, era obrigatório, era tarefa dele limpar, lavar os pés do seu senhor. Então o senhor deles é Cristo. Eles entram dentro daquele cenáculo e não percebe a bacia de água que estava no chão.
e não percebe a toalha que estava pendurada. Às vezes, quando a gente quer se colocar num local que não é para a gente estar, às vezes, quando a gente quer assumir responsabilidades que não são nossas, às vezes, quando a gente se coloca em posições que Deus não nos colocou, e a gente começa a permitir que os elogios e o ego comece a subir, a gente também para de perceber o que tem para fazer. Aí a gente faz o que não tem que ser feito e abraça o que não é para fazer. E quando a gente abraça o que não é para fazer, a gente não consegue perceber que a obra está precisando. Servo! Jesus diz: quer ser servo, Pedro? Não. Quer não? Quer não? Quer não? Quer não? Quer não? Jesus vai lá, pega a bacia de água. Jesus vai lá, pega a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro, com um temperamento forte, vai dizer: eu não. Eu não. Pode lavar o pé de todo mundo aí, agora o meu o senhor não lava não. Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Então não lava só os pés não, lava o corpo inteiro. A gente precisa aprender com Jesus a ser servo. A gente precisa aprender com essa mulher a ser servo, porque ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes assumiu a forma de servo, humilhou-se, colocando-se na posição de homem, deixou o trono de glória e entrou dentro de um templo de carne e foi humilhado, cuspido e exposto. Está pensando que é como nos filmes aí, é? Jesus foi crucificado com uma manta nas partes íntimas. Foi exposto, público. Ele foi humilhado. Pior do que um cachorro que fica embaixo da marquise. Tem até mais valor do que o que fizeram com Jesus. Mas ele não deixou a posição de servo. Olha o que a Bíblia diz: Senhor, filho de Davi. A mulher entende que ele é de linhagem real. A mesma coisa que o cego Bartimeu compreendeu, a mulher compreende, dizendo: Senhor, filho de Davi. Ela entende que ele é de linhagem de rei. E quando ela chama ele de filho de Davi, ele entende: essa mulher me conhece. Essa mulher sabe quem eu sou. E essa mulher sabe o que quer. Mas olha o que a Bíblia diz: mas ele não lhe respondeu palavra. Já foi falado aqui hoje sobre o silêncio. Eu aprendi com a pastora Kelly que Deus fala de 3 formas: sim, não e espere. Mas Deus também fala no silêncio. Quando ele fica em silêncio, ele também fala. Mas aqui, ó, o que o texto está dizendo: mas ele não lhe respondeu palavra. Eu aprendo 2 coisas com o silêncio de Deus. Primeiro, o silêncio de Deus é pedagógico. O silêncio de Deus, Deus fica em silêncio em determinadas situações da nossa vida, para a gente aprender com a situação que a gente está vivendo, com a situação que a gente está passando. Aí no meio de toda aflição, no meio de toda opressão, no meio de todos os desertos, a gente fala com Deus: Deus, fala comigo. Deus, usa um profeta para mim. Deus, manda alguém para me abraçar. Deus, me explica porque eu estou passando por essa situação. E nada de profeta, e nada de visão, e nada de revelação, e nada de nada. Deus está querendo te ensinar alguma coisa no silêncio. Então, quando a mulher clama e não obtém resposta, Jesus está, primeiro, ensinando alguma coisa para ela. A segunda coisa que a gente aprende com o silêncio aqui: o silêncio é o teste da nossa fé. Todas as vezes que Jesus ou que Deus quiser testar a minha fé e a tua fé, Ele vai ficar em silêncio. Todas as vezes que Ele quiser testar a minha fé e a sua, Ele vai ficar em silêncio. Até você aprender. Enquanto você não aprender a situação que você está vivendo, Ele vai ficar em silêncio. Mas olha o versículo de número 23. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Olha que coisa interessante. Jesus está ouvindo o grito da mulher. Os discípulos também ouvem. Enquanto Jesus está em silêncio,
os discípulos estão querendo falar. Enquanto quem resolve está calado, quem não resolve quer falar. Enquanto quem sabe resolver está calado, quem não sabe resolver quer falar. Tem coisas que o Senhor quer resolver, que a gente quer resolver com subordinados. Às vezes Deus fala com a gente e diz assim: olha, fecha a boca, porque essa causa quem vai resolver sou eu. Aí Deus diz assim: deixa na minha mão que eu vou resolver teu problema. Aí passa um ano, passa 2 anos, passa 2 meses, passa 3 meses, e a gente não vê a palavra que Deus falou se cumprindo. Deus disse que ia resolver e não resolveu. Calma, tu tá nessa parte do versículo que ele não respondeu palavra. Ele está testando a tua fé, ele está te ensinando alguma coisa. Espera o tempo de Deus. Ele está te ensinando, ele está testando a tua fé. E se a tua fé está pequena, no silêncio, faz feito os discípulos fizeram. Lucas 17:5, Senhor, acrescenta-nos a fé. Se a tua fé está pequena, como um grão de mostarda, como descrito em Mateus capítulo 17, Jesus falou: a vossa fé tem que ser no mínimo como um grão, não é do tamanho do grão, é como um grão de mostarda. Porque o grão de mostarda é pequeno, tem entre 0,3 e 0,5 milímetros, mas pode se tornar uma árvore de 3 ou 5 metros. Ele está dizendo: no teste da sua fé, se eu não testar a tua fé, a semente que tem milímetros não vai se transformar em uma árvore de metros. Aproveite o teste da fé. Aproveite o silêncio de Deus. Ele está amadurecendo o teu caráter espiritual. Ele está amadurecendo os teus dons espirituais. Ele está amadurecendo o teu comportamento como cristão. Ele está amadurecendo e te ensinando a não trabalhar muito com a boca, mas a trabalhar mais com o joelho. O silêncio de Deus nos ensina. O que o Senhor não está resolvendo porque está em silêncio, os subordinados querem resolver. Às vezes, tem pessoas que a gente quer colocar na nossa situação para resolver uma coisa que só o grandão resolve. Ele não resolveu ainda porque está querendo resolver com subordinados. Ele está dizendo: eu sou Senhor, eu quero resolver. Mas olha o que acontece. Os discípulos dizem: despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Aí Jesus vai dizer no versículo 24: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele está dizendo é o seguinte: a minha missão inicial era só para judeu, mas o propósito é muito maior que esse. Essa é a palavra que Jesus está dizendo para eles. Então ela chegou, versículo 25, e adorou. Como é, irmão, que a filha está passando por uma situação miserável em casa, e essa expressão miseravelmente é uma ação de pena, é uma situação que dava pena. As pessoas olhavam para aquela mulher e tinham pena dela por causa da situação que ela passava com a filha. Mas mesmo assim, ela não para de adorar. Ela não para de glorificar. E a adoração dela é: Senhor, socorre-me. Quando ela fala socorre-me, ela está colocando o problema dela em uma situação não mais de urgência. Porque urgência é quando você chega lá. Quem já foi aqui para o hospital? A maioria já foi aqui no hospital. E quando você chega lá, na entrada, quando você vai fazer o seu prontuário, existem os tempos em que uma pessoa pode ficar e aí recebe aquela fitinha, né? Quando passa pela triagem, quando você está com uma pulseira vermelha, indica que você está em um estado de emergência. Você tem que ser atendido na hora, rápido. É emergência, não é mais urgência. Urgência, colocou lá a fitinha amarela no braço, dá para esperar ainda uns 30 minutos a 1 hora. Agora emergência não, ela já chega gritando socorro: Senhor me socorre, Senhor me ajuda, Senhor me acode. E ele entende o grito dela e diz: ela colocou a situação na posição de emergência. Só que olha o segundo teste da fé, irmão.
Isso aqui, se eu fosse essa mulher, eu digo para você, se eu fosse essa mulher aqui, obreiro Riel, eu teria desistido na hora. Teria voltado para casa e deixava a minha filha do jeito que estava. Eu não vou mentir, eu não vou ser hipócrita. Porque você vai para resolver um problema, você sabe que ele resolve o problema, aí ele te testa primeiro com silêncio, e agora te testa dizendo: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar uns cachorrinhos. Olha o que Jesus fala para essa mulher, irmão. As pessoas só gostam de falar as coisas bonitas que Jesus disse, né? Mas olha o que Jesus falou para essa mulher: eu não posso tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Eu não posso te atender se tem judeu para eu atender primeiro. Primeiro eu atendo judeu, depois é que eu atendo gentil. Só que olha a sabedoria da mulher. Quem quer milagre é sábio. Quem quer milagre sabe pedir, obreiro Inês, do jeito certo. Sabe orar certo. Olha, a mulher troca a oração. O presbítero Lenigel falou sobre isso aqui. Ela troca a forma de pedir. E ela vai dizer assim, ó: mas até os cachorrinhos. Eu digo para você, viu, que não, desesperado, tu pensar em falar um negócio desse. A filha sofrendo horrivelmente em casa, irmão. Eu estou falando de uma filha. Eu não estou falando de uma prima, de um primo, de uma tia que mora no centro. Eu estou falando da filha que mora dentro de casa. Tu ia ter o que pensar num momento desse, mas a mulher é tão sábia no pedir que ela diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que Jesus fala quando diz que ele tem que dar primeiro aos judeus e depois aos gentios a prioridade é eles. Mas sabe o que a mulher está dizendo aqui quando fala que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa? O que a mulher está dizendo na linguagem de hoje é: eu não quero ser prioridade, eu só quero ser atendida. Eu não quero que o Senhor me atenda como prioridade. A minha situação é de emergência, mas se o Senhor não quiser me atender com emergência, não tem problema. Eu fico na fila, mas uma hora o meu milagre chega. Uma hora eu recebo. Aí Jesus olha para ela e depois do teste da fé, ele diz: grande é a tua fé. Faça-se contigo como tu desejas. Uma coisa que eu aprendo com isso aqui, eu encerro agora, é a seguinte: é evidente que Jesus tem poder, sim ou não? Mas se o milagre só acontecesse, só fosse executado através do poder dele, não teria graça. E seria muito fácil. Peço, recebo. Peço, recebo. Só o poder dele estava sendo suficiente, mas não é. A Bíblia nos mostra de forma diferente. Se tiver só o poder dele e a tua incredulidade, não tem milagre. Sabe por quê? Mateus, capítulo de número 13, versículo 58, vai dizer que ele não operou ali grandes milagres por causa da incredulidade do povo. Tem lugares que Jesus pisou, que o povo era tão incrédulo, mas tão incrédulo, que ele tinha gente lá para ser curada, mas ele disse: eu não curo por causa da incredulidade. Destrava esse teu coração de incrédulo. Deixa Deus manipular a tua fé no silêncio. Deixa Deus testar a tua fé no silêncio. Eu vou encerrar aqui, pastor. Eu sei que já passou 5 minutinhos, mas eu tenho que dizer isso aqui, porque eu ouvi muito essas palavras esses dias aqui em cima desse altar. E eu encerro. As pessoas falam muito daquela mensagem de 2 Reis capítulo 4, né? Do vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Irmão, usa a lógica comigo. Como é que o meu filho morreu e eu digo vai tudo bem? Sabe qual é o sentido desse vai tudo bem aqui? Não é dizer que estava bem, porque ela não estava bem. O semblante dela mostrava isso. Se você ler o texto, o profeta entende quando ela chega. Ele diz: não incomode ela, porque ela está sofrendo, ela está padecendo. Ela disse que estava tudo bem, mas era notável, visível, que ela estava mal. Mas por que ela fala vai tudo bem? Porque quando você lê o contexto, quando ela sai de casa,
o marido diz assim: olha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela vai dizer: vai tudo bem. Por quê? Você vai entender agora. Ela está chegando na casa do profeta. O profeta avista a mulher de longe, olha para o moço e diz assim: vai na frente e fala com ela. Aí o moço vai na frente. Só que deixa eu te fazer uma pergunta: quem é que pode resolver o problema da mulher? O moço ou o profeta que liberou a palavra? O profeta. Então a mulher não vai contar o problema dela para quem não pode resolver o problema. Ela vai contar a situação para quem pode resolver e para quem causou, porque ela não pediu filho, agora quem vai resolver é ele. Então quando o moço chega lá na frente e diz: vai tudo bem com teu marido? Ela, para tirar ele de cena: vai tudo bem. Ei, tá tudo bem com teu filho? Vai tudo bem. Tá tudo bem contigo? Vai tudo bem. Era para tirar o moço de cena. O que ela queria era resolver o problema com quem causou o problema, ou com quem poderia resolver o... Ninguém consegue dizer vai tudo bem quando tudo está mal, irmão. Isso é hipocrisia, isso é mentira. E a gente até pode dizer que vai tudo bem, como essa mulher falou. É uma forma, existe um varão aqui que entende melhor de psicologia do que eu, mas é uma forma de a mente, ou de a pessoa mesmo, ela se proteger para não contar o problema para quem não pode resolver. Porque imagina, se eu faço um telefone sem fio aqui: pastor, eu estou passando assim, assim, assim. Pastor, eu estou passando assim, assim, assim. Presbítero, eu estou passando... Eu quero resolver com todo mundo. Mas a mulher foi sábia. Ela disse que vai tudo bem para quem não pode resolver, e fala que está mal para quem causou o problema, ou para quem pode resolver ele. Cuidado para quem você conta as suas coisas. Clame para quem pode liberar uma palavra profética de Deus sobre a sua vida e dizer: seja feito como tu desejas. Porque quando a gente une o poder com a nossa fé, o resultado disso é milagre. Diga glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Danilo. Glória a Deus. Somente aqui, evangelista. Glória a Deus. Quantos recebem esta palavra, irmão? Levanta a mão e diga glória a Deus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. E eu quero convidar aqui nessa noite, glória a Deus, se você precisa de um milagre em alguma área da sua vida, se você está precisando de um milagre, algo de urgência, não sei se é na área financeira, não sei se é na área da saúde, não sei se é na área sentimental, na área familiar, conjugal, não sei, ministerial, não sei. Se você está precisando de um milagre em alguma área da sua vida, vem aqui na frente. Glória a Deus. Eu quero pedir a evangelista para fazer aqui um clamor. Se você recebeu esta palavra sobre o clamar, sobre o se derramar, sobre o suplicar, aleluia, e ter resposta de Deus, aleluia, venha exercitar a sua fé. Se você está precisando de um milagre em sua vida, glória a Deus. As evangelistas vai fazer um clamor, glória apresentando aqui a cada vida, glória a Deus. Estará também já orando, agradecendo neste culto, nesta oração, glória a Deus. Ele está orando, pedindo um milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E você coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus, e clama junto conosco, para que, glória a Deus, a tua fé seja exercitada, e no altar do Senhor o milagre seja derramado sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Evangelista, fica à vontade. Em nome de Jesus, em concordância, cada um tem uma situação diferente na sua vida. Você vai apresentar essa situação, e aquele que pode resolver, vai resolver teu problema, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, no melhor lugar, que é na tua casa. Enquanto muitos ficaram nas suas casas e outros estão por aí, Senhor, passeando ou fazendo uma coisa melhor, ou o que acha que é melhor, eles estão aqui no melhor lugar, Senhor, que é na tua casa. A mesma expressão que Pedro utilizou quando estava no Monte da Transfiguração: bom é estarmos aqui, Senhor. Eles estão diante do teu altar, e esse lugar não é outro lugar senão lugar de refúgio, lugar de fortaleza, lugar de socorro, porque refúgio é lugar de proteção embaixo, socorro, lugar de proteção imediata. Oh meu Deus, eu creio que nesta noite, ó Pai, essa causa que essa pessoa está apresentando agora diante do teu altar, eu não sei em qual área da sua vida é, mas se é na conjugal, visita. Se é na emocional, visita. Se é na sentimental, visita. Se é na área da saúde, visita. Se é um filho, uma filha, visita. Se é um parente próximo ou de longe, visita, ó Pai. Se é uma causa na justiça,
Tu és o justo juiz. E se aquele injusto juiz resolver o problema daquela mulher, o Senhor que é justo também pode resolver o problema, também pode resolver a causa. Estende o teu martelo nessa noite, ó Pai, e glorifica o teu nome na vida desta pessoa. Ele não vai sair daqui da mesma forma que chegou. Ela não vai sair daqui da mesma forma que chegou. Eu profetizo nessa noite um grande milagre, porque ela está passando, ele está passando por uma grande provação, e o tamanho da nossa provação é o tamanho do nosso milagre. Senhor, essas pessoas estão aqui diante do teu altar, meu Pai, é para provocar mesmo, é para provocar o milagre, é para provocar a bênção, é para tocar no manto profético, é para tocar nas vestes, é para gritar socorro, é para gritar me ajuda, é para gritar misericórdia, é para gritar clemência. E eu creio que nesta noite, ó Pai, são situações diferentes, são orações diferentes, mas o propósito é o mesmo. E o propósito dessas pessoas que estão aqui diante deste altar é: muda minha vida, muda meu cativeiro, muda minha história, muda minha mente, muda a situação que eu estou vivendo, muda a situação que eu estou passando. Eu libero a palavra profética que foi liberada sobre a vida da mulher cananeia, a mesma palavra que Jesus liberou sobre a vida dela, a mesma palavra que o sacerdote Eli liberou sobre a vida de Ana. Eu libero sobre a tua vida. Vai-te em paz, e que o Deus de Israel te conceda a petição que tu fizeste, que seja feito como tu deseja. Eu profetizo, ó Pai, essas pessoas que estão aqui, o milagre na vida dele ou na vida dela será tão grande que ele vai agradecer, ele vai dar o testemunho, ela vai dar o testemunho, ela vai dar o culto de ação de graça, e a bênção vai ser tão grande que ainda vai ter cumprimento de voto. Eu profetizo milagre em nome de Jesus. Toda a igreja com a mão estendida, e os que estão aqui na frente também, a mão lá em cima, dando o primeiro glória, o segundo glória, o terceiro glória, o quarto glória, o quinto glória, o sexto glória. Agora enche o teu pulmão de água, porque nesse sétimo glória é como se você estivesse dando um grito de socorro. E nesse grito de socorro, no glória a Deus, no sétimo glória, ele vai destravar, vai quebrar, vai visitar, vai curar, vai libertar, vai quebrar protocolo. Toda a igreja dando o sétimo glória. A vitória é nossa em nome de Jesus. Deus abençoe.